antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o seu convite no início do projeto. Foi algo bastante inovador e importante. A sua contribuição, a sua energia, a sua liderança nesse projeto realmente tem uma importância muito grande e o resultado, os frutos disso estão se fazendo agora. Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-la pelo seu esforço, pela sua energia que foi colocada nesse processo, nesse projeto. E realmente eu fico muito feliz de ser um pequeno participante, de ter acompanhado desde o início e queria deixar público aqui o meu elogio à sua iniciativa, professora Naum. Muito bom. A minha participação se deve às questões relacionadas à ressuscitação cardiopulmonar e a manobras de desengasgo em pacientes que estejam grávidas, né? Então, essa é uma situação muito importante porque a gravidez é uma situação específica na medida em que nós temos que pensar que são dois pacientes, a mãe e o feto, e portanto assim a nossa responsabilidade ela se amplia nesse momento. Por outro lado, as manobras de ressuscitação e de reanimação elas são realizadas de uma maneira semelhante ao que seria de um adulto normal, né? É fundamental a gente ter alguns conceitos para entender esse momento e perceber que assim a morte durante a gravidez ela é conceituada até 42 dias após o parto, né? Então ao fim da gravidez, e é relacionada a questões decorrentes da própria gravidez ou agravadas pela gravidez. De uma maneira geral, quando a gente vê números do mundo inteiro, há uma estimativa de cerca de 800 mortes maternas por dia, né? E nos Estados Unidos, que os dados são mais compilados de uma forma adequada, a gente tem uma parada cardíaca em cerca de 1 para cada 12 mil admissões em maternidades e hospitais. Então, esse é um problema bastante importante, é um problema sério e que nós, como médicos, devemos estar atentos e, mais do que isso, a população como um todo, porque isso pode acontecer do nosso lado e, como nós vimos com todo esse projeto, assim, as crianças, os jovens têm uma participação bastante grande. E aí a gente traz um conceito que é a quase perda materna, ou seja, aquela situação limite que antecede a morte, que nós podemos eventualmente interferir. E nesse momento a gente entende a importância do disseminar o conhecimento, do reforçar o aprendizado em relação aos processos decorrentes das manobras de reanimação, perceber como nós somos pouco treinados, ou seja, nossas habilidades elas são pouco treinadas e são pouco difundidas, né? E especialmente quando a gente percebe que eu tenho uma possibilidade de sobrevivência em pacientes grávidas que chega a ser próxima de 60%, ou seja, justifica nosso empenho em estimular o aprendizado, justifica nosso empenho em desenvolver esse conhecimento, né? Alguns aspectos são bastante interessantes que nós saibamos com relação à grávida para entender alguns pequenos detalhes que tornam essa manobra um pouquinho mais dinâmica e um pouquinho mais interessante. Durante a gravidez, há uma série de mudanças físicas e fisiológicas que fazem com que a grávida tenha condições hemodinâmicas um pouco distintas, condições respiratórias um pouco distintas, que são importantes que nós saibamos, né? Então, o débito cardíaco de uma grávida, ele chega a aumentar até 50% próximo do momento do final da gestação. Isso se deve a um aumento do volume sistólico, um aumento da frequência cardíaca, uma menor resistência vascular periférica, uma menor pressão arterial média. Então, esse contexto todo faz com que a grávida seja uma pessoa que tenha uma hemodinâmica um pouco distinta de um adulto não grávido, de uma mulher não grávida. Um outro aspecto bastante importante é que à medida em que o útero cresce, à medida em que o útero se desenvolve, eu vou ter uma compressão dos vasos intraabdominais, dos vasos pélvicos, dos vasos venosos, das veias, e isso faz com que haja uma compressão e, portanto, a compressão da aorta, a compressão da veia cava também oferece uma mudança da hemodinâmica,
favorecendo um menor retorno do volume sanguíneo para o coração. Isso faz com que, na posição supina pura, em que o útero comprime os vasos pélvicos, a aorta e cava, eu vou ter uma tendência à hipotensão. Então, a posição supina para a grávida é uma posição que leva a uma queda de pressão, e isso é muito mais acentuado à medida em que a gravidez evolui, à medida em que eu tenho uma situação de evolução da própria gravidez. Isso também é importante na medida em que é fundamental esse fluxo sanguíneo se manter para que eu possa ter um fluxo útero-placentário mantido para a adequada qualidade do desenvolvimento do feto, né? Então, isso tudo é importante que a gente compreenda, porque essas informações serão necessárias na hora de nós abordarmos a reanimação, né? O aspecto respiratório também é interessante, porque a capacidade do volume residual respiratório da grávida também ela está diminuída, uma vez que o diafragma sobe para o interior da cavidade torácica, então eu tenho uma menor capacidade residual ventilatória, o que faz com que essa paciente tenha uma tendência a ter uma ventilação um pouco mais frequente, ou seja, um aumento da frequência respiratória. Isso leva à questão da grávida ter uma discreta alcalose de base, tá certo? É compensada pelo rim. Então, são mudanças respiratórias que também deverão ser consideradas no momento da reanimação. Isso tudo faz com que a grávida consuma mais oxigênio, né? No caso da respiração da gestante, eu tenho uma tendência a ter uma hipoxemia bem rápida no momento em que ela hipoventila. Portanto, numa perda de consciência, a hipoxemia ela se estabelece de uma maneira mais abrupta. Então, as manobras de reanimação, elas são importantes que se estabeleçam o mais breve possível, porque a grávida tende a ser mais hipoxêmica no momento em que ela desenvolve uma queda da sua respiração. Outro aspecto importante é que a grávida tem uma tendência a captar mais oxigênio, justamente porque ela precisa desse oxigênio para levar para o feto. Então, ela precisa estar sempre bem oxigenada, bem ventilada, enquanto que o feto ele tem uma tendência a absorver esse oxigênio com mais rapidez, porque ele necessita disso. Isso torna a grávida mais suscetível à hipoxemia e isso confere ao feto uma certa resistência à hipoxemia. Então, se por um lado eu me preocupo com a grávida, eu tenho uma certa margem de segurança com relação ao bebê, ou seja, o bebê tem uma resistência maior do que uma pessoa fora do útero, ou seja, de um não feto, né? Um outro ponto importante que a gente deve considerar é que o edema da gravidez faz com que também haja um edema das vias respiratórias altas, então as manobras relacionadas à ventilação, as manobras relacionadas à intubação em grávidas têm que ser feitas com cuidado, porque os tecidos são mais friáveis, são mais edemaciados e, portanto, eles podem ser mais traumatizáveis na sua manipulação. Alguns outros aspectos importantes, há uma mudança da função renal, então eu tenho uma filtração renal um pouquinho maior. Tem um aspecto interessante também aqui, é que a grávida ela tem um relaxamento dos seus esfíncteres que protegem o refluxo, normalmente entre o estômago e o esôfago. Portanto, a grávida tem uma tendência maior a refluxo gastroesofágico. Portanto, quando nós fazemos uma manobra de reanimação, quando nós fazemos uma compressão na região do epigastro, eu tenho uma chance maior de fazer com que haja um refluxo de conteúdos do estômago para vias aéreas superiores. Então, isso é algo que é importante, que a gente deve levar em consideração. E um outro aspecto importante nas manobras mais avançadas, com o uso de medicamentos, que há algumas alterações do metabolismo de drogas que deverão ser consideradas na escolha dos medicamentos de reanimação, tá? Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que a grávida ela é mais vulnerável à hipoxemia, tá certo? Ela tem uma desvantagem hemodinâmica em função disso tudo, portanto, a atenção deve ser redobrada no sentido de corrigir essas alterações, isso especialmente pela compressão do útero sobre
a aorta e sobre a cava, né? E as manobras de reanimação, de suporte básico, são essenciais e devem ser iniciadas o mais breve possível, né? Então, a manobra deve ser iniciada com a colocação de uma prancha, de uma superfície rígida, tá certo? Para poder permitir que as manobras se façam da maneira mais adequada. Então, utilizar uma superfície rígida como base, uma plataforma, uma prancha sob a paciente, tá certo? Eu posso fazer as manobras de desfibrilação, caso sejam necessárias, e eu devo procurar, tendo em vista o que foi explicado a respeito do útero, deslocar o útero da sua posição da esquerda para direita, da direita para a esquerda, de tal maneira a tentar reduzir essa compressão e facilitar o retorno sanguíneo para o coração. No geral, num cenário ideal, né, assim, 4 pessoas seriam adequadas para uma manobra de reanimação melhor possível, mas a gente sabe que isso nem sempre é presente, porém, no mundo ideal, algo seria como isso, né? Um outro aspecto que também é interessante, que é importante a gente ter na cabeça, com algumas regrinhas, é ter uma ideia da estimativa de gravidez. Assim, quanto tempo de gravidez aquela mulher tem. Isso é importante na medida em que, se eu estou próximo do parto, eu tenho que considerar eventualmente a possibilidade daquela grávida vir a dar à luz, aquela grávida estar no momento de dar à luz, de considerar eventualmente a interrupção da gravidez como manobra subsequente à reanimação. E, por outro lado, quando eu estou diante de uma situação em que a gravidez está mais no início, essa consideração ela não é tão prioritária. Então, essa é uma regrinha bem simples, assim, ela tem suas falhas. De qualquer forma, uma gravidez de 12 semanas, o que seria aproximadamente algo como 3 meses de gestação, eu vou conseguir palpar o útero um pouco acima da sínfise púbica, entre a cicatriz umbilical e o pubis. Em torno de 20 semanas de gestação, que nós estaríamos falando 4 meses e meio, eu tenho um útero na altura da cicatriz umbilical. E quando eu tenho uma gravidez de 8 meses, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, eu vou ter um útero palpável próximo ao apêndice tifoide. Então, ter essa percepção, ela é importante, ela tem falhas, depende da posição do bebê, ela é difícil de mensurar em pacientes obesas. De qualquer maneira, é importante que nós tenhamos isso como consideração, porque no momento de tomadas de decisão, isso também poderá ser importante. Então, aqui é só um esqueminha de como a gente consegue fazer a mensuração a partir da sínfise púbica até a altura do fundo uterino. Então, essa é uma medida simples que pode nos ajudar a ter uma ideia daquele tempo de gravidez. Então, de uma maneira geral, a recomendação baseado nisso, né, é que, se possível, quando nós estamos diante de times que estão envolvidos em saúde, ter familiaridade com as alterações fisiológicas da gravidez é importante, porque elas nos auxiliarão nas condutas que poderão ser necessárias, né? Então, na paciente que é grávida, então eu tenho que ter uma resposta rápida, eu tenho que otimizar o mais breve possível a porção hemodinâmica, eu tenho que oferecer oxigênio, vocês viram que a hipoxemia é mais séria em gestantes, e na evolução do acompanhamento, o acesso intravenoso acaba sendo necessário, né? Então, também nesse conceito, para promover uma melhora hemodinâmica, a paciente, sempre que estiver consciente, não na manobra de reanimação, ela deve ser colocada na posição de decúbito lateral esquerdo, que faz com que o útero se desloque da direita para a esquerda, reduzindo a sua compressão sobre a veia cava, tá? Sempre que possível, a administração de oxigênio por máscara é bastante importante, estabelecimento de um acesso venoso e tentar entender o que aconteceu que levou àquela condição. Então, na parada cardíaca, a ideia é da compressão do tórax, promover uma via aérea, promover a ventilação, e aqui a gente coloca um U, que é do deslocamento do útero. Então, na grávida, lembrem-se sempre de que há necessidade de deslocar o útero da direita para a esquerda, tá? As compressões torácicas em grávidas, né? Elas seguem a mesma situação de uma paciente não grávida. A gente sabe que a qualidade
da compressão ela é essencial para melhorar a resposta e a sobrevivência do paciente, né? Então, para isso, a realização sempre sobre uma superfície mais rígida, tá certo? A colocação adequada das mãos de uma forma adequada sobre o externo, tá certo? E estabelecer a frequência e a profundidade adequada dessas manobras, né? O que é interessante observar é que assim os estudos que existem sempre foram feitos com pacientes na posição supina e nunca em pacientes em outras situações. Então, é algo que a gente, apesar de entender que a grávida pode se beneficiar de uma posição lateralizada para a esquerda, estudos nessa condição são bastante poucos, então há uma tendência de preferir pela posição supina pura, apesar do que nós acabamos de ver, que não é a posição mais adequada hemodinamicamente para a grávida, né? E as compressões, elas seguem as mesmas regrinhas que a gente tem para os outros pacientes, né? Como a compressão numa posição supina pode ser comprometedora para a grávida, o que nós fazemos para tentar melhorar isso? Então, eu já sei que a compressão na posição supina é melhor, mas eu sei também que deslocar o útero é importante. Então, como que eu faço a liberação dessa compressão da cava pelo útero? Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso deslocar manualmente o útero enquanto eu faço a compressão, e nessa situação eu necessito de duas pessoas. Ou então eu posso fazer com que a paciente tenha uma leve inclinação para a esquerda, de tal maneira a que eu possa contar com a gravidade para que isso aconteça. Isso me facilita quando eu estou em uma única pessoa para estabelecer a manobra de reanimação. Então, eu posso ou deslocar o útero com minha mão, ou eu posso fazer com que a paciente fique numa posição inclinada para a esquerda. Então, o que é melhor? Deslocar para a esquerda, inclinando a superfície onde a paciente está, ou deslocar com a mão. Então, aqui a gente tem uma situação em que eu tenho uma superfície rígida e eu faço uso de uma almofada, eu posso usar um sapato, eu posso usar algum calço que permita que a paciente seja deslocada para a esquerda. Então, essa é uma situação que ela é adequada para quando tem um único reanimador. Então, sempre que possível, essa é a ideia que eu devo estabelecer. O ideal acaba sendo uma situação como essa, mas nem sempre eu tenho duas pessoas. Então, seria deslocar o útero da direita para a esquerda, enquanto o outro reanimador faz as manobras de compressão. Então, esse deslocamento também deve ser importante para se tomar o cuidado de, ao fazer isso, não empurrar o útero para baixo, porque ao fazer isso, se eu empurrar para baixo, eu aumentarei a compressão aortocávica, que não será bom. Então, eu devo procurar estar atento para deslocar da direita para a esquerda e, sempre que possível, tracionar o útero um pouco para cima, para diminuir o máximo possível essa compressão e melhorar o retorno sanguíneo. Então, aqui uma outra foto da Associação Americana de Cardiologia também, em que eu posso fazer as manobras de compressão torácica do lado esquerdo da paciente, enquanto que alguém do lado direito faz o deslocamento do útero. Então, uma maneira de se fazer é apoiar com as palmas da mão sobre o abdômen e deslocá-lo para cima e para o lado esquerdo. Tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia do problema de se fazer as compressões torácicas com o paciente inclinado, ou seja, os estudos que existem mostram que eu não tenho tanto benefício assim em relação à compressão aortocávica. Tá? Enquanto que na lateralização manual, eu consigo fazer com que essa compressão seja mais eficiente. Porém, nem sempre eu tenho duas pessoas para realizar as manobras de reanimação. Tá? Então, a manobra de lateralização, sempre que possível, é preferencial e sempre que for possível, deverá ser realizada com duas pessoas. Eu posso fazer tanto com a pessoa locada à esquerda ou à direita da paciente. Tá? Então, as recomendações que nós temos em relação a isso que o ideal é a lateralização do útero
do paciente, tá certo? Em todas as mulheres durante uma parada cardiocirculatória, especialmente quando eu tenho um útero que esteja acima da cicatriz umbilical, tá certo? Naturalmente, há limitações de pacientes obesas com outras condições em que não necessariamente eu consiga fazer isso de uma forma tão tranquila, né? O posicionamento das mãos para a realização da compressão torácica durante a reanimação é um pouco acima do que seria o habitual, justamente por aquilo que foi citado anteriormente em relação a reduzir a chance de compressão da transição esôfago-gástrica, de tal maneira a reduzir a chance de refluxo, porque numa manobra inadequada eu posso favorecer o refluxo e acrescentar o problema da aspiração de conteúdo gástrico que certamente comprometerá a minha reanimação, tá certo? De qualquer forma, muito cuidado com relação a isso, cuidado no posicionamento da mão é bastante importante. Então, a recomendação nessa condição é que o reanimador deve sempre colocar a base da sua mão, tá certo? No meio do externo, tá certo? Na porção inferior, da metade inferior do externo, de tal maneira a fazer com que as compressões sejam as mais efetivas. E muito cuidado, justamente, com o deslocamento para baixo do externo, em que eu poderei promover um refluxo que não será adequado para essa paciente. Só acrescentando um pouco, não é exatamente o foco aqui, é lembrar que a desfibrilação, o choque na paciente grávida, ela segue as mesmas normas, as mesmas rotinas relacionadas à paciente não grávida, tá certo? Não havendo comprometimento fetal. E, eventualmente, se a paciente estiver com alguma situação de algum monitor fetal, isso não interfere na realização do choque, eu não preciso desconectar esse material. Então, os choques, o uso de energia para a reanimação em grávida segue a mesma rotina, certo? Não há necessidade de qualquer mudança em relação a isso. Então, as recomendações em relação aos choques são as mesmas que nós temos nas pacientes não grávidas e não há preocupação com relação ao feto. Essa é a mensagem mais importante, tá bom? Como nós vimos, a questão ventilatória da grávida é bastante importante. A hipoxemia ela se desenvolve de uma forma mais rápida na gestante pelas alterações fisiológicas que ela apresenta. Então, prover oxigênio é algo que, assim que possível, deve ser estabelecido. Então, havendo condições, o uso de uma máscara será bastante importante, o uso de oxigênio a 100% também é bastante importante. Aí nós seguimos o padrão de ventilação habitual. Mas é importante que, havendo condições, no primeiro momento, eu estabelecer uma condição de melhor ventilação para essa gestante. Tá? Então, as recomendações em relação ao suporte básico de vida, né? Então, elas seguem as mesmas, ou seja, eu devo notificar sempre que possível para ter ajuda, eu devo estabelecer as manobras habituais, eu devo ter o cuidado do deslocamento do útero de tal forma a melhorar o retorno venoso. Se eu estou em situação única, colocar uma prancha rígida e tentar deslocar a paciente de uma maneira inclinada entre 15 e 30 graus. Se eu tiver ajuda, deslocar o útero da direita para a esquerda, tomando cuidado de não empurrá-lo para baixo, de tal forma a facilitar ao máximo esse retorno venoso. E, sempre que possível, estabelecer uma oferta de oxigênio para essa gestante. Então, aqui a gente tem um pequeno organograma relacionado ao suporte básico, mas o fundamental são essas informações. Cuidado com a posição do útero, deslocar o útero, oferecer oxigênio e entender o tempo de gravidez que essa gestante se encontra. Com relação aos engasgos, então a condição geral de engasgo ela é reconhecida, ou seja, normalmente a pessoa com engasgo ela traz as mãos ao pescoço, ela traz as mãos para a região da boca, ou seja, não consegue falar.
é a situação clássica de dificuldade para respirar, com eventualmente chiado, tá certo? Se a paciente estiver naquele momento tossindo ou ainda conseguindo fazer isso, assim, deve ser estimulada a tossir mais, ou seja, forçar com que haja a saída daquele corpo estranho que esteja provocando o problema, tá certo? Agora, se ela não consegue falar, não consegue se comunicar e ela realmente se observa a ventilação, então as manobras de Heimlich devem ser estabelecidas. Em relação à grave em especial, tá certo? A gente tem um posicionamento posterior à gestante, tá certo? Colocar o braço ao redor do tronco da gestante, tá certo? Abaixo dos cotovelos, tá certo? Ter uma colocação das mãos entrelaçadas na região do apêndice tifoide, tá certo? E fazer a compressão com força de tal maneira a ser rápida e firme a promover a manobra de desengazo. Então, aqui nós temos uma situação com um manequim, tá? E aqui numa situação com uma paciente gestante e a colocação das mãos, colocando os polegares juntos e com a mão fechada sobre a região do externo, um pouquinho acima do apêndice tifoide, justamente em função do deslocamento do útero em gestações no seu terço final. Então, se a paciente não se resolve, ela se torna inconsciente, então eu devo deitá-la, ou seja, nós discutimos agora há pouco a questão de lateralizá-la, deslocar o útero, tá certo? Sempre chamar por ajuda, e aí eu começo a estabelecer as manobras de reanimação. Sempre o cuidado para retirar objetos da boca, tá certo? Ou seja, se você não vê o que está acontecendo, não ponha o dedo na boca, isso é fundamental, tá certo? É fundamental que a gente tome um cuidado com relação a isso, porque senão eu ainda comprometo mais essa situação. Checar os pulsos da paciente e na situação em que eu tenho um agravamento, eu devo estabelecer as manobras de reanimação. Então, muito obrigado.